Oi pessoal, voltei depois de um tempo, mas como venho falando, não sei se vou continuar a analisar os mangás. Não gera visualizações e chegou naquele ponto que a motivação acabou. Então considerem esse e o próximo vídeo as últimas análises, a não ser que algo super interessante aconteça nos mangás. No capítulo 162 de Homem Motosserra, Quan Chi está encarando o grupo. O cara do martelo implora por sua vida, mas era só uma distração e ele tenta atacar de surpresa sem sucesso. Yoru fica pronta para o combate e o Homem Katana prepara sua clássica arrancada super rápida, mas comicamente ele é instantaneamente decapitado. Esse cara é muito jober, a última vitória dele foi quando o Denji ainda era inexperiente. Yoru cria uma espada a partir de uma escápula e junto com o cara do martelo partem para a trocação com a Quan Chi, que supera os dois sem problemas. Eu não sei se o gay do martelo é um infernal ou uma arma. Ele parece estar sempre nessa forma, então deve ser um infernal. Quan Chi muda seu foco para o irmão da Kobeni, que talvez por instinto pega a cabeça de Denji para se proteger. É aí que Quan Chi lembra quando seu amigo, provavelmente Kishibe, disse para não fazer de Denji um inimigo, e desiste de sua missão. Mas eu não me lembro disso. O figurante de tapa-olho fica frustrado e ameaça se livrar dos corpos das namoradas da Quan Chi, que não esboçou reação. Ele ia falar alguma misoginia, mas é interrompido quando sua mulher chega por trás e o empala com sua motosserra. Ela veio daquela sala cheia de pessoas serra cuja porta o Homem Katana havia cortado. A mulher começa a comer ele, e Quan Chi, se aproveitando da situação conveniente, diz que vai fingir que perdeu e pede para ser morta. Impressionante como 3 personagens traíram a segurança pública tão facilmente, ou não, considerando que eles estavam lá obrigados. Yoru pergunta se o Homem Motosserra é mais forte que Quan Chi, para o que ela responde que não, mas que ele é muito mais temível. Nisso ela se referia ao Denji transformado, não o Pochita. Yoru mata Quan Chi e o capítulo acaba aí. O próximo capítulo começa mostrando um programa de TV com uma reportagem falando sobre uma idol que supostamente teve um caso com um jogador de basquete casado. Uma mulher abalada vai falando como se estivesse descrevendo o impacto dos terríveis eventos recentes, e isso começa a refletir forte no figurante, até porque, de certa forma ele esteve envolvido, mas ela era só uma fã comentando sobre o suposto caso da idol. O figurante fica incrédulo com a maneira que a mídia está ignorando o que está acontecendo, mas tenho certeza que é para não aumentar o medo da população e deixar os demônios mais fortes. Asa também se sente incrédula por ninguém mais falar dela, por ter perdido um braço e pelo fato de Denji ser o Homem Motosserra. Eu queria saber o que ela ainda pensa sobre o Denji, porque o Homem Motosserra é aquele que salvou ela várias vezes, mas o Denji é o cara que, na cabeça dela, a abandonou no dia do encontro. É mostrado que esse lugar que eles estão é o esconderijo da família, que é vista comendo que nem uma porca. Isso deve ser algumas horas depois de terem fugido daquela instalação. Denji acorda e, estranhamente, de maneira bem casual, pergunta sobre o braço da Asa. Ela explica dizendo que seu amigo o cortou, se referindo a Yoshida, mas Denji, que não tem amigos, nem questiona. Ele também acredita estar num sonho, semelhante aos outros personagens, talvez seja por isso que ele não agiu muito chocado e nem questionou. Mas então, do nada, o Homem Katana sobe na cama e pisa cruelmente no saco de Denji, mas até achei bem piedoso ele só ter dado uma pisada, considerando que ele levou incontáveis chutes nas bolas. O Homem Katana desafia Denji para uma revanche, enquanto a dor o acorda. Asa protesta dizendo que o combinado era explicar tudo para o Denji primeiro, mas Yoru decide não ficar para trás, assumindo o controle e dando um baita chute nos sininhos de Denji. Ela também quer partir para a briga, e ordena que Denji se transforme em Homem Motosserra. No capítulo 164, Denji implora para que Yoru o ajude a achar Nayuta, o que faz Asa despertar e perguntar o que aconteceu, então a cena muda para o grupo, chegando na antiga residência de Denji, toda queimada agora. No caminho, mostra as pessoas continuando suas vidas normalmente, até ignorando os corpos das pessoas serra. Devem ter sido convencidas pelo governo de que não há mais perigo. No seu antigo prédio, Denji começa a revirar os entulhos, enquanto Yoru friamente insiste para ele desistir e diz que Nayuta está morta. Denji ignora, então Yoru deixa Asa assumir o controle. Ela pega em sua mão e tenta confortá-lo, e estava sendo um momento bonito até ela dizer: eu também sei como é quando um membro da família morre por sua causa. Puta que pariu, que falta de tato dela, fora que nem tem provas de que a Nayuta morreu. Ela diz que vai ajudar o Denji com qualquer coisa, mas aí o Denji percebe a inconsistência no comportamento dela e diz que ela não faz sentido. E é isso que eu não entendo. Às vezes as pessoas parecem saber quando é a Asa ou a Yoru falando, às vezes não. Uma vez disseram que as cicatrizes no rosto ficavam visíveis quando a Yoru aparecia, agora não é mais o caso. O cara do martelo chamou a Asa de demônio, dando a entender que ele sabia que era a Yoru. Isso não tá fazendo sentido. Asa tenta dizer que não foi ela, mas para por pouco.
A Yoru realmente ameaçou ela se ela revelasse sua identidade, mas agora não vejo mais motivo para isso. Asa continua tentando ajudar, incitando para se transformar e lutar com ela, mas ele recusa. Ela pede ajuda à família, que diz que ele não quer lutar, porque pode estar com fome. Então Asa pergunta o que ele quer comer, para que ele responde sushi, mas ela logo recusa, devido a seu desgosto por peixe. O homem Katana fala que vadia, mas ele não era fã dela. Denji resmunga sushi, e Asa fica com uma cara super apreensiva, como se tivesse que comer também. Então dessa forma estranha acaba o capítulo. Não se esqueça do link do comentário, e até o próximo vídeo, se eu ainda for fazer. Tchau!